próximo dia 2 de agosto, a lei que criou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos completa 10 anos. A gente vai conversar nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele participou diretamente da construção dessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, deputado? O senhor coordenou uma comissão especial na época que discutiu exatamente os vários aspectos do lixo. E a gente recebe o senhor agora aqui nessa edição do Palavra Aberta para falar um pouquinho dessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos e fazer um balanço aí, deputado, desses 10 anos da criação dessa lei, né? Seja bem-vindo. Uma alegria, viu, Jaciene? Muito obrigado por me acolher, muito obrigado à TV Câmara participar do Palavra Aberta e comemorar um momento formidável. Nós estamos falando do lixo, como você bem disse. Nós estamos falando de um problema grave. Quem não se lembra daquela foto de ver criança mexendo no lixo, um urubu do lado, um cachorrinho, aquela coisa degradante que, infelizmente, ainda existe no Brasil. Diminuiu, mas ainda existe. Nós estamos falando de uma coisa que temos no nosso país, que são os catadores. São milhares de pessoas que andam pelas ruas, têm nisso uma fonte de sobrevivência. Nós estamos falando de um grave problema ambiental, social e que pode ser uma formidável oportunidade, uma oportunidade para ter uma solução adequada ambientalmente, gerar empregos, criar oportunidades. Olha o dado do IBGE, Jaciele, dessa atividade de catar o lixo, os catadores, o dado do IBGE é que nós temos no Brasil mais de 300 mil pessoas que vivem disso. É um número extraordinário, maior do que as grandes cidades brasileiras. Poucas cidades têm mais que 300 mil pessoas. E nós estamos falando de um trabalho que pode ganhar mais qualidade. Foi deputado, isso. Deputado, sim, pode concluir, por favor. Não, pois não. Não, porque o grande desafio, ou um dos grandes desafios aí para os municípios, é justamente com relação ao tratamento dado ao lixo. É a transformação, aí, a mudança aí dos lixões para a construção de aterros sanitários, né? Os municípios, nesses 10 anos, qual é o balanço que o senhor faz? As cidades têm conseguido lidar da forma correta realmente com o lixo? Acabando com os lixões e construindo os locais adequados, né, para depositar o lixo? Avançamos muito, Jaciele, mas tem um caminho ainda por percorrer. São Paulo praticamente extinguiu os lixões, mas essa é ainda a realidade em vários municípios. O que faltou na Política Nacional de Resíduos? Faltou uma política pública do governo federal mais consistente de apoio para que isto ocorresse e faltaram instrumentos econômicos apoios. A pergunta é o seguinte: 10 anos depois, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é isso que nós estamos falando, de cuidar do lixo, ela é atual? Eu digo que sim. Há alguns conceitos que nós falamos na política, como responsabilidade compartilhada, acordos setoriais, como a questão do ciclo de vida do produto. Quando eu vejo seminários muito modernos falando da economia circular, é o conceito que estava lá na política que nós fizemos há 10 anos atrás. A logística reversa, voltar tudo para que aquele que produz tenha responsabilidade com a reciclagem. Eu estou falando de geladeira, estou falando de televisão, estou falando dos automóveis também, além das embalagens que nós todos vemos. A cada inundação que tem, ou cada chuva, você vê boiar aquelas garrafas de PET. O índice de PET, que nós já temos retornado, hoje chegou a mais de 40%. Estamos avançando, tá certo? Mas temos um caminho para percorrer. O Brasil é campeão mundial em 2 setores, Jaciele. Na lata de alumínio. Você joga uma lata para cima, numa quermesse, numa festa, num encontro, antes que ela caia, a brincadeira é essa, alguém já pegou. A volta é de 98%. Tem um outro setor que nós temos também um belo trabalho. É no setor agro. As embalagens de defensivo, de adubos, tá certo? Tem um alto grau de retorno. O Brasil é campeão no mundo nesse retorno. Mas nós precisamos de avançar na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, falando um pouquinho, fazendo aí um balanço dos 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa lei que entrou em vigor em agosto de 2010 e foi aprovada. Então, o Congresso Nacional aprovou esse projeto, que é assinado pelo deputado Arnaldo Jardim, que coordenou aí uma comissão especial na época, que reuniu aí quase 150 projetos tratando aí do lixo, e o senhor conseguiu, então, sintetizar, né, deputado, no projeto de lei, várias questões aí relacionadas ao lixo, né? Imagina a confusão, né, Jaciana? 148. Muito trabalho, né? Falava, por exemplo, de reciclagem, que é importante. Outro falava de coleta seletiva. Outro falava de usar o lixo para produzir energia. Outro falava do lixo da construção civil, do resíduo, do entulho, e outro falava de resíduos industriais. Então, nós juntamos isso tudo, estabelecemos um critério de utilização, separamos, por exemplo, Jaciane, agora o que você tem, o resíduo, você não joga tudo no aterro. É obrigatório que você faça uma separação, porque tem muita coisa que pode ser reutilizada. Você pode separar as madeiras, você pode separar os metais, você separa o vidro. Antigamente, a cada vidro, você tinha que produzi-lo. Hoje, do vidro que se produz, você já usa 67% que são de cacos de vidro que você moe e reformata para fazer novos vidros. Então, tivemos avanços importantes, devemos festejar, mas agora avançar nos instrumentos econômicos para que os municípios implantem toda a extinção dos lixões completa. É crime permitir lixões e, por outro lado, você cria essa alternativa para separação. Aquilo que não tem jeito é rejeito, você põe no aterro ou pode usar para gerar energia. Deputado, são vários aspectos, né? Como a gente está vendo aqui a questão do lixo. Na opinião do senhor, qual é o maior gargalo hoje? Qual é ainda a maior dificuldade? A gente tem ainda a questão de acabar com os lixões que ainda existem pelo Brasil e as cidades, os municípios conseguirem aí construírem os aterros sanitários para fazer esse descarte da forma correta. Tem a questão da separação do lixo, a questão da reciclagem. Onde é, na opinião do senhor, que está a maior dificuldade, o maior gargalo ainda para que o lixo realmente seja tratado da forma que deve ser? Por exemplo, você pega papel, você produz papel, tem uma tributação. Você pega papel usado, velho, você pega e recicla o papel para produzir um novo papel, tem a mesma tributação. Não pode ser isso. Plástico, você tem plásticos. Aí você recicla a garrafa PET e ela tem a mesma tributação do plástico que veio do petróleo. Então, a primeira é questão tributária, tratar diferenciado para fortalecer a reciclagem. Segundo, as pessoas pagam nas suas cidades, pagam o IPTU. É do IPTU que você tira o dinheiro para recolher o lixo. E tem pessoas que jogam o lixo. E tem pessoas que separam o lixo. Isso já vai preparado. Estímulo à coleta seletiva, estímulo financeiro. Não é para dar um dinheiro para a pessoa, mas a pessoa pagaria menos imposto. Então, criar esse conjunto de incentivos econômicos para consolidar boas práticas, para consolidar a Política Nacional de Resíduos, este é o principal gargalo. Tá certo, deputado. Então, ainda um papel do Congresso Nacional, né, legislar sobre esse tema. Legislar sobre esse tema, discutir políticas públicas. O governo federal tem que ter linhas de crédito para que isso aconteça, tem que ter linhas de crédito para equipamentos destinados à reciclagem, que deve ter uma tributação diferente. Eu estou ao lado de outros deputados conversando com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45, que é a nossa proposta de reforma tributária. Estou discutindo com ele como estes aspectos podem, inclusive, ser agora incorporados na proposta da reforma tributária, criando, portanto, um ambiente econômico para dar sustentabilidade à implantação da Política Nacional de Resíduos. Repito, o lixo pode ser muito gerador de emprego, pode criar muita renda. Deputado, só para a gente encerrar, já estamos chegando aqui
ao finalzinho do nosso bate-papo. O senhor tem ideia de quantos municípios hoje ainda precisam cumprir essa norma aí da construção dos aterros sanitários, que a gente sabe que foram dados vários prazos, né, deputado, para que os lixões realmente fossem fechados, né, e as cidades, os municípios construíssem, então, os aterros sanitários. Como é que está essa questão? Assim, o senhor tem ideia de quantas cidades ainda, quantos por cento aí do Brasil ainda precisa cumprir essa regra? Varia muito de região para região e varia muito de acordo com o tamanho dos municípios. O problema maior estão nas regiões mais carentes e nos municípios menores, Jaciene. Por isso que, quando nós aprovamos agora o marco regulatório de saneamento, foi dado um novo prazo. Esse prazo para acabar com os lixões tem sido postergado, eu tenho votado contrário, não gosto disso, porque sei das dificuldades, mas sei que a gente precisa ter um prazo. E agora, esse eu espero que seja definitivo, para que a gente possa fazer frente a isso. Hoje, apenas 10% dos municípios têm coleta seletiva. Precisamos ampliar isso. E hoje, 40% dos municípios ainda têm a ocorrência de lixões, e isso precisa ser superado definitivamente. É uma questão de dignidade humana, ambiental e, repito, uma oportunidade de geração de emprego. Para finalizar, Jaciene, o mundo todo está discutindo pós-pandemia. Em todos os lugares, a questão da saúde e do tratamento de resíduos está colocado em primeiro lugar de prioridade. O plano agora que saiu de reconstrução da comunidade europeia, de retomada da atividade econômica, tem isso com muito destaque. E nós queremos que assim seja no Brasil também. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, esse bate-papo aqui com a gente no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço, Jaciene. Obrigado, TV Câmara. Nós conversamos com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, falando um pouquinho sobre os 10 anos da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. A gente fica por aqui e até a próxima.